Paz do Senhor Jesus, boa noite. Meu nome é Paulo Filho, alguns me conhecem como Paulo. Faço parte da Assembleia de Deus, Libertação em Cristo. Pastor Eliel Santos, missionária Luciene. A igreja fica localizada na Estrada do Magaça, ali na Estrada do Caiangá, número 112. Uma igreja abençoada. Assim que começar os cultos, te convido que você venha fazer parte lá, visitar a nossa igreja, tá? Amém? Irmão, sem demoras, Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês aqui hoje, que fala a respeito de sabedoria, conhecimento, entendimento, e é algo relacionado que todos os dias da nossa vida nós falamos sobre sabedoria, nós aprendemos um pouco mais, nós temos que tomar algumas decisões, e tudo isso é relacionado à sabedoria. E existe na Bíblia um homem chamado Salomão. Quem não ouviu falar aí de Salomão, né? Tem até as Minas do rei Salomão. E a Bíblia narra que uma das coisas que ele pede para Deus é sabedoria. Por que sabedoria? Porque em todo momento, quando você adquire sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, você tem que tomar algumas decisões em todos os dias. Você tem que conhecer algo, saber algo, sabe? Tomar algumas decisões que você tem que ter esse conteúdo. Sempre em todas as decisões você tem que ter esse entendimento, sabedoria, conhecimento. Então isso está sempre aqui na tua cabeça. Em todo momento você vai ter que tomar decisões e você vai ter que usar a sabedoria de fazer, escolher ou não escolher aquilo, fazer ou não fazer, ir ou ficar. Então você tem que entender do processo, esse processo é correto, eu vou fazer aquilo, eu não vou, tomar decisões, você tem que ter sabedoria e entendimento. E Salomão, ele foi realmente muito inteligente. Ele foi e pediu a Deus sabedoria. E começa aqui, eu queria que vocês, estar compartilhando com vocês o livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios, capítulo 4. Do versículo, vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: adquire a sabedoria e a compreensão. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, nem abandones a sabedoria. E ela te protegerá. Ama-a e ela te guardará. A sabedoria é suprema, ou a sabedoria é o principal. Algumas Bíblias está a sabedoria principal. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Abraça-a e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino, e pelas veredas da justiça te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Só até aqui. Amado, em todo tempo, a gente tem que tomar algumas decisões. E para você tomar alguma decisão, você tem que conhecer, né? A palavra você tem que conhecer alguma coisa, entender de alguma coisa, e você tem que ter a sabedoria. Então, ou seja, você tem que saber o conteúdo. E não foi diferente com Jesus. Jesus, uma das primeiras coisas que aconteceu com Jesus, está aqui em Mateus. Em Mateus capítulo 4, chama-se a tentação de Jesus. Primeira coisa, o confronto de Jesus foi no deserto. Tá aqui, ó. Então Jesus foi levado, Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de sua boca. Jesus começa a combater o diabo, Satanás, através da palavra de Deus. E
se Jesus ele começa a combater através da palavra, o demônio também ele fala através da palavra. Vê que há um confronto, se você for ler um pouco mais para frente, há um confronto naquele exato momento de palavras, porque Satanás vem com a palavra e o próprio Jesus combate com a palavra. Mas nisso, Jesus ele tinha o conhecimento da palavra, ele tinha o entendimento da palavra, ele tinha a sabedoria, ele adquiriu aquilo, ele começou a ter, ele tinha entendimento, conhecimento e sabedoria. E uma das coisas que Satanás mais quer, ou seja, ele quer que você menos faça, é ter conhecimento da palavra. Muitas pessoas deixam de ler a palavra, ou falam assim, eu já li a palavra, já li a Bíblia 10 vezes, 15 vezes. Sim, e você teve intimidade, você conhece bem a palavra, você maneja bem a palavra? Não, eu li, tá ok. Você tem sabedoria, você aprendeu o conteúdo que tem na Bíblia, porque tem muitas pessoas que leem a palavra e não têm o entendimento da palavra, não tem a sabedoria. Ele lê a palavra 10, 15 vezes, mas não tem realmente esse entendimento, não tem a revelação. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Quando você começa a ler a Bíblia, meu irmão, você não tem que só ter o conhecimento, o entendimento e adquirir a sabedoria, mas você tem que ter intimidade com quem escreveu realmente foi o livro. Você tem que ter intimidade com o autor. E aí que está o diferencial. Quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a adquirir conhecimento da palavra. Você começa a adquirir entendimento da palavra, sabedoria da palavra, porque você tem um contato direto com o autor da palavra. Esse autor, que chama-se Deus, ele começa a ter uma intimidade contigo e começa a colocar em você que você começa a fazer as coisas da forma correta. Você começa a seguir os caminhos de Deus da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque você começa a ter uma intimidade com o autor do livro que chama-se Bíblia Sagrada. Jesus, quando ele foi tentado, a palavra diz que ele é a própria palavra. Jesus ele veio realmente como o verbo se fez carne. Jesus é a própria palavra. Satanás ele confrontou com Jesus e Jesus no final ele ganha aquela batalha, porque ele responde Satanás corretamente, com sabedoria e com entendimento. Ele é a própria palavra. Quando a gente pega a palavra de Deus e realmente só apenas lê, você lê, relê e você não entende, não compreende, porque você não tem intimidade com o autor. E aí que está o diferencial. O porquê que Satanás ele não quer que você adquira sabedoria e entendimento da palavra. Justamente por isso. E quando você começa a ter sabedoria, entendimento e intimidade com quem fez, com quem escreveu essa palavra, você começa a ser um diferencial na vista de muitos. Diferencial neste mundo de hoje. Diferencial. E isso é a raiva dele. É a raiva que ele não quer que você leia, que você tenha conhecimento. Em todo o tempo, Jesus ele veio ao mundo. Quando ele vem ao mundo, ele começa a falar. Em todo o tempo ele não para de falar, ele faz milagre. Mas o que mais Jesus faz é falar da palavra de Deus. É mostrar, ei pessoal, olha só, eu estou aqui, eu sou a palavra verdadeira. Eu estou explicando para vocês que vocês estão errando. Não é dessa forma que meu pai ensinou, é dessa forma que eu estou fazendo. Eu sou a palavra. E ele começa a ensinar. A Bíblia diz que muitos não creram no que Jesus falou. Muitos só vão crer em Jesus depois que ele morre e ressuscita, e depois que Jesus vai embora, que eles passam a realmente a crer que Jesus ele é o Cristo, ele que veio libertar. Então assim somos nós, nós temos a palavra de Deus, temos todo o conhecimento, tem tudo aqui, tem toda a palavra de Deus aqui, para você conhecer, para você ter entendimento. E uma das coisas é você ter entendimento e você ter intimidade com o Senhor. E esse que é o diferencial. Satanás, ele fica com o maior medo quando um crente, quando um homem, quando uma mulher começa a ter intimidade com Deus. Tem intimidade, começa a conhecer a palavra. Tem pessoas que leem a palavra 10, 15 vezes, apenas leram a palavra. Não tem intimidade com o autor, com aquele que escreveu a palavra. Esse é o diferencial. Quando você pega essa palavra e começa a tomar posse dela para a tua vida, começa a tomar posse, começa a pegar todo o conteúdo que aqui está, colocar em prática, você começa a pegar
tudo que tem aqui, e você começa a ensinar. Quer ver quando você aprende da palavra? Quando você começa a falar da palavra com sabedoria e ensinar aqueles que vêm te pedir alguma opinião, alguma sugestão, algo através do evangelho. Você fala, não, é isso, assim, a palavra diz isso, diz aquilo outro, e você explica, você entende. Aí sim, você tem entendimento e tem sabedoria da palavra de Deus. E isso, meu irmão, é uma das coisas que o mundo te afasta da palavra de Deus. Isso aí não vai acontecer, isso não vale nada. E a vontade do mundo é a vontade que o demônio faz, que Satanás faz, realmente é te tirar da presença de Deus, é não deixar você ter entendimento e sabedoria. Em todo o tempo, Jesus ele vem pregando e ministrando a palavra. Se você ver aqui, eu separei aqui alguns versículos, está em João, a partir do versículo 15, as palavras de Jesus, ele falando da palavra. Ele fala assim, João 15, 3. Quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. No versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por causa de quê? Da palavra. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é servo maior do que o meu Senhor. Por causa de quê? Da palavra. 25. João 15, 25. E porém, para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Irmão, em todo tempo, Jesus ele fala da palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te traz o conhecimento. Ela te traz a sabedoria. Ela te traz o entendimento. Ela te direciona para aquilo que Deus quer, o melhor para a tua vida. Eu digo que, já viu quando você compra um celular? Você compra um celular e você pega ali o celular rapidamente e abre, coloca no ouvido e começa a falar, e você pega o manual e joga para o canto. Chega um certo ponto, você tem um problema no celular e você, caramba, tem um problema aqui no celular, e você vai lá e pega, vai e consulta o manual do celular, ou um televisor, seja lá o que for, um aparelho eletrônico, você vai consultar aquele manual para que você saiba qual o problema que tem que ser resolvido. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que vem totalmente de sabedoria da tua vida. Tudo que você quiser saber através da palavra de Deus da tua vida, aqui tem todas as respostas. Todas. Eu digo que a Bíblia Sagrada ela é um manual para a tua vida. E muitas pessoas estão errando porque não querem ler o manual, entender o manual, ter entendimento. Querem pegar, entrar para a igreja, eu só vou lá, sento, ouço o pastor falar, ou ouço o irmão falar, glória a Deus, amém, voltei. Aí quando tem um problema, eu vou consultar o outro irmão, eu não ganho tempo, não é perder tempo, eu não ganho aquele tempo lendo a palavra. E quando você começa a ler a palavra, você começa a ter entendimento da palavra, começa a tomar posse das promessas, das bênçãos, sabe, das orientações que Deus tem para você. E é por isso, meu irmão, que muitas das vezes você tem uma luta em todo o tempo para você ler a palavra de Deus. O que liberta é a palavra. O que te ergue é a palavra de Deus. A raiva de Satanás e seus demônios é que quando um homem começa a ter conhecimento, entendimento, sabedoria, intimidade com Deus através da palavra, este homem ele vira uma potência na mão do Senhor Jesus. Uma potência que ele tem medo. Ele começa a ter medo, ele sabe, esse realmente sabe o que está falando. Esse realmente tomou posse das bênçãos do Senhor. Ele tomou posse, tem autoridade diante de Deus através da palavra, através da vida, da conduta dele. Ele como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ele tem sabedoria através da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, há uma luta entre você e a tua carne, sabe? Em todo tempo há uma luta, porque Satanás ele não quer que você leia a palavra de Deus. Ele não quer que você se firme na palavra de Deus, que você tenha e adquira entendimento e sabedoria. É uma luta constante, te dá sono, falta de tempo, faz tudo para você não adquirir sabedoria. O melhor é sabedoria, você ter aquela sabedoria, você começar a aprender
da palavra para você ensinar. Quando você começa a ensinar, começa a ministrar a palavra para outros, você começa a ter intimidade com um autor. Sabe, é você entrar pro teu quarto e falar: olha, Jesus, eu não entendi essa passagem aqui. Tem como tu me revelar aí? Me revela aí essa passagemzinha aqui, ó. Tá aqui em João, me revela aí. E Jesus começa a falar contigo através do Espírito Santo. Você começa a ter a revelação da palavra de Deus, ter uma intimidade com o Senhor. E aí que está o diferencial de um homem e de uma mulher de Deus, que são firmados na rocha, ou seja, firmado em Jesus, firmado na palavra de Deus. Em todo tempo, meu irmão, você tem uma luta constante para que você não leia a palavra de Deus. Essa noite eu digo para você algo importante: leia a palavra de Deus, adquira sabedoria, entendimento, tenha intimidade com Deus através da palavra de Deus. É a palavra que sara, que cura, que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra que te liberta de muitas coisas. Quando você deixa a palavra de Deus entrar em você, ela começa a cortar, tirar, limpar muitas coisas que existem em você. Porque você começa a ter entendimento. Você começa a entender: olha, como é que eu não tinha visto isso aqui antes? Agora eu estou enxergando, caiu as escamas dos meus olhos, eu começo a ver realmente o que a palavra de Deus está dizendo. É esse caminho que eu tenho que tomar, são essas coisas que eu tenho que fazer, são essas decisões que eu tenho que tomar na minha vida. É dessa forma que eu tenho que ir. É porque o Senhor começa a te direcionar da maneira correta através da palavra de Deus. Adquire sabedoria. Adquire a sabedoria. Adquire a sabedoria através da palavra de Deus. Eu vou ler aqui um versículo que está justamente em Provérbios 2. Provérbios 2 diz assim, a partir do versículo 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, se como a prata a buscares e como os tesouros escolhidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Versículo 12: a sabedoria te livrará do mau caminho. De novo, a sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Amém? A sabedoria te livrará do mau caminho. Quero deixar essa palavra para você nesta noite. A sabedoria te livrará do mau caminho. Quando você começar a conhecer da palavra, ter conhecimento, entendimento e saber realmente ter intimidade com o autor, o que fez a palavra, e você vai ver que realmente os caminhos que ele vai te guiar, a palavra de Deus vai te guiar, são os caminhos bons, caminhos retos. Mesmo que você passe por momentos ruins, mas você vai ter entendimento, conhecimento, vai ter alicerce, vai ser alicerçado na palavra. Sabe, você vai ser alicerçado na palavra. Você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque o teu caminho vai ser sempre o alvo, é seguir ao Senhor. É ir ao Senhor, seguir os passos, seguir as palavras que Deus manda te dizer nessa noite. Adquira sabedoria, conhecimento através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe que Satanás venha roubar de você a palavra, porque é a palavra que cura, que liberta, que sara, que te ergue. É a palavra de Deus que sustenta a tua vida, a tua casa e a tua família. Lê a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.